Bom, a história de hoje é da minha queridíssima, que eu amo, Ruth Rocha, né? E se chama Uma História de Rabos Presos. Naquele tempo, eu morava num lugar muito pequeno, que ficava para lá do fiofó do mundo, e se chamava, não sei porquê, Egolândia. E já naquele tempo, eu ouvia falar numa história de rabo preso, que eu não tinha a menor ideia do que fosse. Eu ficava imaginando que rabo preso era quando a gente pegava dois cachorros e amarrava o rabo de um no rabo do outro. Ou seja, né? Ou então, né? Se a gente pegasse um cavalo e tascasse um laçarote de fita no rabo dele, que nem umas meninas que usavam laçarote de fita nos rabos de cavalo lá delas. Mas, pelas conversas que eu ia percebendo, que não era nada disso. É que eu ouvia meu pai falar das pessoas, do prefeito, do vereador Romeu, aquele que inventou uma lei que vereador não pagava aluguel de casa, depois que não pagava compras na quitanda e até que não precisava pagar a conta do barbeiro. Eu ouvia meu pai falar do seu Euler da farmácia e da dona Eulália, mulher do seu Euclides, e de todos eles ele dizia que tinham os rabos presos. Eu ficava imaginando se eles teriam o rabo enrolado por baixo das roupas, mas achava que isso era um disparate. Até que um dia eu estava na venda do seu Salvador e eu ouvi o Lauro, que era estudante de medicina e estava de férias em Egolândia, falar que naquela cidade todo mundo tinha o rabo preso. Numa hora que o Lauro estava sozinho, tomando uma cervejinha, eu fui lá conversar com ele e perguntei que história era aquela. Ora, disse o Lauro, rabo preso é quando uma pessoa fez uma coisa mal feita e a outra pessoa sabe. Quer um exemplo? Você um dia na escola vê um colega seu roubar a caneta de seu amigo. Você fica com o rabo dele preso. No dia que ele ameaçar de contar que você colou na prova, você ameaça ele de contar que ele roubou a caneta. Quer dizer, você puxa ele pelo rabo. Aí nunca mais ele pode fazer nada contra você. E você também fica de rabo preso, que você não pode nunca mais contar nada dele. Daí por diante, toda falcatrua que um fizer, o outro defende. E por que é que você, no outro dia, disse que todo mundo na cidade tem um rabo preso? É porque tem. Veja só o prefeito seu Filisteu. Para se eleger, ele precisava de dinheiro. Ele era vereador dessa titica de cidade. Como é que ele pôde gastar o tanto que gastou na campanha? Só de camiseta, ele distribuiu umas 2.000. Até eu tinha camiseta dele e nem era eleitor daquele tempo. Como é que ele tinha dinheiro? Pois sabe o coronel Eurico? Lembra que ele estava louco para a estrada passar nas terras dele? E a estrada, que devia passar pelo norte da cidade, onde há um monte de coisas para transportar, acabou passando pelo sul e juntando nada com coisa nenhuma, só para valorizar as terras do coronel. E o prefeito ganhou o dinheiro do coronel para fazer isso? Pois de certo. Mas agora o coronel tem o rabo dele bem preso. Tudo que o coronel precisa, o prefeito arruma. Mas a prefeitura não é do prefeito? Como é que ele faz isso? Ah, é que os vereadores também têm o rabo preso com o prefeito e dão licença para ele fazer tudo o que ele quer. O prefeito é que nomeia o secretário da Fazenda, é ele que mexe com o dinheiro, nomeia o chefe de polícia, é ele que leva o dinheiro do jogo do bicho. Todos os vereadores querem estar bem com o prefeito, na esperança de conseguir uns destes cargos ou de nomear um amigo. Tadeu, que era tão pobrezinho, depois que foi ser secretário de obras, já tem perua Ford, já tem casa no Macioto, já tem sítio lá na Lagoa Torta. Tá enricando depressa. Mas de onde eles tiram esse dinheiro todo? Ué, da gente, dos impostos, das gorjetas que eles ganham quando fazem passar uma lei. Sai sempre da gente. Eles só deixam passar uma lei quando dá para ganhar mais dinheiro.
As coisas pequenas, como mudar os vidros da escola, que estão quebrados há uns 2 anos, isso não interessa, que é pouco dinheiro. Depois dessa conversa, eu fiquei pensando, é por isso que a Golândia não vai para frente. Mas é um desaforo, as pessoas pagam os impostos para os governadores se encherem de dinheiro. E o pior não é isso, é que com essa história não fazem nada do que é importante. A escola está caindo aos pedaços, o hospital é uma vergonha. Tomara um desses vereadores fosse internado lá no hospital. Tomara que Deus existisse e desse um castigo bem grande para essa cambada de ladrões. Todo santo dia eu me lembrava dessa história e ficava tremendo de raiva. Quando eu quis discutir esse assunto com meu pai, ele começou a rir e disse que toda a vida tinha sido assim. Eu não sei se a praga que eu rogava todos os dias em cima de todo mundo que fosse sem vergonha e deu resultado, eu nunca vou saber. Mas um dia, assim, sem mais nem menos, aconteceu uma coisa esquisita. Começaram a comentar que o prefeito estava doente. Ele tinha algum tipo de doença estranha e foi até o Rio de Janeiro com um tal de Dr. Pitangui, que era um médico muito importante. Mas voltou com uma cara de besta, que o Dr. Pitangui disse que nunca tinha visto uma coisa assim e que não podia operar enquanto não tivesse uma ideia melhor do que era aquilo. Eu não sabia o que ele tinha, mas pelo que as pessoas falavam, tinha alguma coisa a ver com o traseiro dele. Isso tinha. Logo depois eu ouvi dizer que o Tadeu também estava doente e o coronel Eurico, que foi até para os Estados Unidos para ver se dava um jeito na doença. E voltou mais desapontado ainda que o seu Filisteu. E um dia o Egas, filho do Tadeu, que tinha o rabo preso comigo, porque eu vi ele espiando na fechadura do banheiro das meninas, me contou. Uma porção de gente de Agolândia estava nascendo rabo. Rabo? Pois é, rabo. As pessoas foram escondendo o rabo enquanto puderam, mas os rabos cresciam que não acabavam mais. E teve uma hora que não deu mais para esconder. E as pessoas começaram a sair de casa com rabo e tudo, porque cada um tinha que tratar da sua vida, né? O gozado é que os rabos nasciam de preferência nos ricos, ao contrário das outras doenças que quase sempre dão em gente pobre. Os rabos eram democráticos. Quem não tinha rabo não sabia se ria dos que tinham ou se ficava morrendo de medo de lhe nascer um também. Aí então aconteceu em Agolândia uma coisa nunca vista. As pontas dos rabos começaram a se abrir em 2, 3, 4 pontas e a se prender em outras pessoas. O rabo do prefeito, então, já tinha uma porção de pontas. Tinha uma presa no gerente do banco, tinha uma presa no secretário da fazenda, tinha uma presa no coronel Eurico. Por sua vez, o rabo do coronel estava preso no gerente do banco, seu Irineu, na secretária das finanças, dona Neuza, e no dono da fazenda, Oiticica, e no próprio prefeito. Por sua vez, né? Aí houve um rebuliço na cidade, que o governador do estado vinha visitar a nossa vila. E todo mundo estava apavorado que ele visse aquela vergonha, Mas foi engraçado que o pessoal da capital parece que não ligava para os rabos. Acho que eles não atinavam com o que estava acontecendo, ou então eles já estavam acostumados. Até que aconteceu uma coisa espantosa. O rabo de quase todas as autoridades, pessoas ricas, importantes, vereadores, secretários da prefeitura, foram todos grudando no governador, nos secretários do governo estadual, nos cupichos todos do governador. O coronel Eurico, coitado, já estava com um rabo enorme, todo cheio de pontas, que foram se prendendo no governador, no secretário estadual da fazenda, no secretário de obras, no guarda-costas do secretário do bem-estar social, no presidente do partido, que também tinha vindo, no presidente do IAPTEC, que eu não sei o que é. E ele mesmo tinha uma porção de rabos presos nele. Depois de 2 dias na cidade, os visitantes também começaram a desenvolver compridíssimos rabos que se prendiam em toda parte. Parece que o prefeito tinha ajudado a eleger o governador. O coronel Eurico também tinha dado dinheiro para a campanha.
e em troca tinha arranjado emprego numa secretaria, que eu não sei como se chama, mas que era para diminuir a miséria dos pobres, para mais de 200 vagabundos, que só o que sabiam fazer era a campanha eleitoral. Então começaram a aparecer, principalmente nas pessoas da comitiva do governador, uns enormíssimos rabos que subiam e se prendiam lá no alto. Aos poucos a gente foi percebendo que aqueles não eram mais rabos municipais. Uma porção de gente estava desenvolvendo rabos estaduais, rabos federais e até rabos internacionais. Mas o mais curioso disso tudo é que as pessoas se acostumavam com os rabos. No começo, uns tropeçavam nos outros, os rabos se embaraçavam de vez em quando, mas aos poucos quem tinha rabo aprendeu a lidar com ele. E era até bonito de se ver como as pessoas se descruzavam, passavam por cima e por baixo uma das outras, tudo na maior educação, como uma porção de rapapés, com uma porção de rapapés e mesuras, mas sem jamais falar deste assunto de rabo. E de vez em quando acontecia que um deles começava a dar umas cambalhotas, uns pulos esquisitíssimos, como se alguém estivesse puxando eles pelos rabos. Mas logo, logo, eles recobravam o equilíbrio e se punham de pé com toda elegância, como se nada estivesse acontecendo. E a vida foi correndo, foi passando e cada vez mais gente ia grudando na primeira turma de rabudos. E embora no começo eles se movimentassem relativamente bem, aos poucos aqueles rabos todos grudados foram dificultando a movimentação um dos outros e foram se formando bolos cada vez maiores de pessoas. E esses bolos foram grudando uns nos outros até que uma noite, numa das últimas campanhas eleitorais, quando uma porção de gente se juntou na praça para ouvir os candidatos, a gente reparou que no palanque não tinha ninguém que não estivesse grudado. E que na praça já tinha um montão de gente grudada e grudando nas pessoas do palanque. E as coisas foram acontecendo tão depressa, rabos crescendo, se dividindo, se grudando nas pessoas mais inesperadas, que não tinha rabo, muito menos rabo preso, foi tratado de dar o fora da praça. Até que se ouviu, até que só ficou quem estava grudado. Vocês não podem imaginar o que foi isso, porque além dos grudados de Egolândia, volta e meia aparecia alguém de fora que vinha voando e grudava em alguém da praça. E veio tanta gente e o bolo foi ficando tão grande, que daí a pouco já tinha uma porção de camadas de gente, cada vez mais emboladas, mais grudadas, mais embaraçadas, mais entrelaçadas, que era ver um ninho de ratos. Nós, os não rabudos, ainda tentamos ajudar os pobres enrolados, mas eles não queriam nem saber da gente. Quando um de nós se aproximava do bolo, o rabudo mais próximo, olhava pra gente com desprezo, como se a gente também quisesse participar daquela barafunda. Veja só, e só faltava cuspir de nojo da gente. Então a gente foi dormir, na esperança de que de manhã a coisa tivesse se resolvido de alguma maneira diferente. Mas que nada, no dia seguinte o bolo estava mais e mais emaranhado. E a praça toda, que é a praça principal de Egolândia, estava inteirinha tomada. E os ônibus que chegavam de fora não podiam nem entrar na cidade. As pessoas tinham que descer dos ônibus e dar a volta por fora da confusão. E tinha uns que atravessavam a praça passando por cima do bolo. Só que tinha alguns que já ficavam grudados, que nasciam neles um rabo cheio de pontas e as pontas dos rabos entravam pela maçaroca dentro. No fim de alguns dias, foi ficando claro que aquele povo todo não podia ficar entalado daquele jeito na praça, que atrapalhava a vida de todo mundo. As lojas estavam todas fechadas, a passagem para a rodoviária interrompida e na igreja tinha mais missa. A prefeitura estava entregue às baratas e os funcionários todos estavam presos na praça e no meio daquela mixórdia. Nem no telégrafo a gente podia ir para passar um telegrama para alguma autoridade que pudesse nos acudir, que a porta do telégrafo estava escondida. E o telegrafista, que tinha arranjado nomeação para o cargo, porque sabia de alguma malandragem do ministro das Comunicações,
estava presinho no meio da atrapalhada. E o barulho que aquela gente toda fazia? Porque eles falavam que nem matraca o tempo todo. E era uma algazarra, uma zoeira, uma balbúrdia, um tumulto. Que teve gente que disse que aquilo era um verdadeiro brado retumbante. Aos poucos, todo mundo na cidade começou a perceber que a gente tinha que dar um jeito na situação e que as coisas não podiam ficar assim eternamente. E foi convocada uma reunião no campo de futebol, que era para combinar o que é que a gente podia fazer para desmanchar aquela bagunça. A reunião também não foi nenhum modelo de organização, para falar a verdade, né? Todo mundo falava ao mesmo tempo. Tinha gente que queria pôr fogo naquela parafernália, tinha gente até que queria explodir o bolo. Teve um que queria cobrir o bolo com uma lona bem grande, que fingisse que era um grande circo, mas isso na verdade não resolvia nada. Até que alguém de mais juízo lembrou que a primeira providência era tirar aquele bolo da praça, que é para a vida da cidade poder continuar. Mas ninguém sabia onde botar aquele estrupício. Dona Maria lembrou da escola. E se a gente empurrasse essa gente toda e botasse na escola? Não dá, respondeu o Lauro. A escola é muito pequena, não dá para acomodar esse bando todo. E o hospital? Lembrou o seu Salvador. O hospital, além de pequeno, né? Lembrou o Lauro, é muito importante. E se alguém ficar doente? Que por pior que o hospital seja, ele é muito necessário. E o campo de futebol, lembrou alguém. Mas todo mundo discordou, que afinal o futebol era a única distração do povo da Egolândia. Já sei, gritou Dona Felicidade. Tem aquele prédio enorme que o prefeito Egomeu começou a construir há uns 10 anos aí para trás, perto da Lagoa Torta, e nunca acabou. É mesmo, alegrou-se todo mundo. É um prédio enorme. A gente nem lembra mais para que era aquele prédio mesmo, para que era o prédio. É bem capaz daquele povo todo caber naquele prédio. Foi uma luta para empurrar aquela macacada toda pro prédio da lagoa. Tiveram que usar alavancas, tratores, caminhões, automóveis e mais todo o povo de Egolândia. Tudo para empurrar aquela massa de gente, cheia de rabos, que continuavam falando que nem bando de maritacas, sem perceber o que estava acontecendo com eles. Mas finalmente a procissão chegou ao tal prédio que estava com a porta da frente escancarada, esperando alguma coisa. E a maçaroca, o emaranhado, a barafunda, a mixórdia foi empurrada para dentro do prédio, com um enorme esforço de toda a população. E coube direitinho dentro do prédio, como se o prédio tivesse sido construído para isso mesmo. E quando estava toda aquela barafunda lá dentro, Dona Naná, que era a pessoa mais velha da cidade, fez questão de fechar ela própria a porta onde estava escrito, pelo lado de fora, em letras bem grandes, Cadeia de Egolândia. E todo mundo foi aos seus quefazeres, e aquele povo, né, que foi preso, não fez falta nenhuma na cidade, que por sinal até mudou de nome. Fim.